Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Preparando a Casa, o primeiro episódio dessa temporada de 2026. 2025 foi um ano muito especial. Nós conhecemos histórias e mulheres extraordinárias que edificaram a nossa fé. E esse ano a gente segue com esse mesmo propósito. Antes de começar o podcast, eu estava pensando sobre isso, né, nesse episódio, e do quão é importante nós testemunharmos, né? Esse podcast, gente, nada mais é do que isso, uma maneira da gente testemunhar sobre a vida daquelas pessoas que passaram por alguma experiência e que tiveram uma experiência em relação à fé e com Deus. E vendo sobre esse tema, né, em Atos 1:8 e João 3:11, são dois versículos que enfatizam isso, que nós somos chamados a testemunhar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, porque assim a gente se torna testemunha do poder de Deus sobre a nossa vida. Então, é isso o que eu desejo para essa nova temporada, que nós possamos trazer aqui pessoas que edifiquem a nossa fé. Eu sempre falo nossa e não de vocês, porque eu também sou muito ministrada e edificada com cada pessoa que vem compartilhar algo, né, dessa natureza, né, de superação. E isso é muito sensível e muito precioso, né, gente? Não é fácil a gente expor as nossas dores, as nossas vulnerabilidades. Então, eu quero desde já deixar um agradecimento a todos que vão vir aqui compartilhar e para vocês também acompanharem para serem edificados. E no episódio de hoje, nós temos a Isabela, que eu tenho assim uma sensação que eu já conheço, mas nós só nos conhecíamos virtualmente. A Isa tem uma história e está passando, né, e escrevendo uma história de muita superação. Ela viveu um puerpério com um luto da mãe ao mesmo tempo, então ela vai compartilhar conosco como foi e como está sendo essa experiência. E eu já começo agradecendo demais por você ter topado vir aqui falar. Eu que agradeço, Flá. É uma honra imensa estar aqui. E a gente já pegou os lencinhos aqui, mas ouvindo o que você está falando a respeito de testemunhar, né? Eu acho que é isso. Eu pensei várias vezes, será que eu tenho algo, né? Eu tenho algo a acrescentar na vida das pessoas que vão assistir, mas é isso. Eu tenho vivido a base desse amor, dessa força de Deus, assim, que me levanta, que me sustenta, e isso é algo que precisa ser falado, né? Então, quando você falou de testemunho, já foi algo que me emocionou bastante, assim, que Deus faça o que Ele quer fazer, né? Através da minha vida, através do meu sofrimento e de tudo da minha alegria também, de tudo que acontece comigo, com a gente, né? E é isso, você colocou na mesma frase essas duas palavras que traduzem muito o que eu sinto quando você compartilha sobre isso no seu Instagram. Alegria e sofrimento, né? Eu acho que... Eu sou emocionada, eu já tenho vontade de chorar desde já, porque a gente sabe, né, que é uma circunstância de muito sofrimento. E você passa isso com muita sinceridade. E quando você tá feliz, você posta que você hoje tá feliz, que isso foi maior do que o sofrimento, mas quando o que é super normal e natural, isso não acontece, você também compartilha de uma forma muito sensível. Então, eu tenho certeza, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as pessoas que nós íamos chamar esse ano, eu falei pro Joe que eu queria muito que você viesse para compartilhar a sua história. Então, muito feliz de você estar aqui, viu? Também. Isa, me conte um pouquinho como que era a sua relação com a sua mãe, assim, desde a infância, né? Você tem irmãos, você é filha única, como que era a sua dinâmica familiar? Eu sou filha única, e assim, eu venho de uma família de um amor, de uma ligação entre mulheres, assim, muito forte, né? Eu falo que eu brincava quando eu era criança que eu tinha 3 mães, né? Que era uma tia minha, tia Joana, minha avó Maria, mãe da minha mãe, e a minha mãe de fato, né? Então, essa ligação, esse amor, esse elo com essas mulheres sempre foi muito importante pra mim, né? Então, a minha avó, assim, foi a pessoa que... Eu morei muito tempo com os meus avós, né, da minha
infância, junto com os meus pais, mas na casa dos meus avós. Então, eles fizeram muito parte da formação da minha identidade, né? Mas, principalmente, a minha mãe e a minha avó sempre foi uma relação muito íntima, muito forte, né? E sendo filha única também, né? Então, eu sempre tive essa relação muito próxima com a minha mãe, de muito amor, de muita cumplicidade, de dividir tudo realmente, né? A minha mãe e a minha avó, que levaram todos nós para a igreja, né? Primeiro partiu da minha avó e aí minha mãe também. Então, teve essa relação também de serem as pessoas que me passaram esse cajado, que me mostraram Jesus, que me deram esse presente, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima mesmo, assim, de companheirismo mesmo, Eu falo que, às vezes eu faço alguma postagem falando sobre a minha mãe, né? E eu falo que é uma gêmea desde sempre e para sempre, né? Aquela pessoa que, nossa, é assim, um pouco difícil de colocar em palavras, assim, o tamanho da relação, o tamanho da ligação, o tamanho do laço, né? E sempre foi assim, né? Eu saí de casa com 18 anos para fazer faculdade, 17 para 18 anos para fazer faculdade, eu conheci meu esposo na faculdade, me casei e me mudei para Sorocaba, né? E aí foi aquela coisa da distância também. Eu lembro que foi algo muito difícil para mim, né? Essa questão da separação, de fato, de construir uma família, um lar, uma casa tão distante, né? Da minha mãe, principalmente. Onde ela morava, em Tupã. É uma cidade que dá uns 400 quilômetros daqui de Sorocaba. É longinho. Dá umas 5 horas, assim, 5 horas e meia de carro. Lá? Nasci lá. Nasci lá e saí de lá com 18 anos para fazer faculdade numa cidade vizinha. Conheci meu esposo e vim para Sorocaba. Então, foi muito difícil essa decisão, essa separação, assim, sabe? Mas parece que a distância fez com que a gente ficasse ainda mais unida, sabe? E aí, eu me mudei para cá em 2015. E aí, alguns anos depois, a minha mãe se aposentou, então ficava muito mais fácil dela vir pra cá. E vinha e ficava 15, 20 dias aqui comigo, sabe? Então, sempre foi uma relação de muita cumplicidade, de muito, muito, muito amor, assim. Que especial. E especial que você falou aí que vem, né, de uma família de mulheres, assim, com um laço forte, uma referência. E você foi mãe da Liz. Isso teve uma continuidade, né? Que especial. Era algo muito sonhado, assim, em relação a isso também, né? Eu, nesse último final de semana passada, na verdade, eu estava em Tupã, né? Fui passar o ano novo lá. E algumas coisas da minha mãe ainda estavam pendentes para mexer mesmo, né? Que quando eu retirei as coisas dela, encaixotei tudo, foi o que eu tive força para fazer naquele momento, né? Foi 5 meses depois da partida dela. E só agora, 1 ano e 9 meses depois, quase, que eu consegui, de fato, novamente pegar essas coisas, organizar essas coisas. E eu achei diversos... Minha mãe gostava muito de escrever, né? Então, ela fazia os devocionais, ela lia um livro, então ela escrevia. E eu fui revivendo, né? Algumas coisas através desses relatos, assim. E aí, eu achei um envelope com muitos bilhetes. E eram bilhetes, aí eu fui percebendo, lendo, que eram bilhetes de gratidão. Então, vários bilhetes escritos, assim, de várias coisas que ela orava, que ela pedia e que ela via a mão e o favor do Senhor. E num desses bilhetes de 2021, eu tive a Liz em 2024, mas era de 2021, e um bilhete agradecendo pelo neto, dizendo que o Senhor já havia mostrado para ela, agradecendo pelo neto ou neta, ela escrevia no bilhete, mas já agradecendo pela vida da Liz, que seria uma criança abençoada, que seria uma criança que faria diferença no nome do Senhor nessa terra. Então, e era um bilhete de 2021, né? Caramba! E aí mostra o quanto a gente sonhou junto com isso, né? Sobre essa criança, sobre essa menina. E ser uma menina foi algo muito especial, assim, dessa continuidade, assim. Era algo que, quando a gente descobriu que era uma menina também, a gente sonhou bastante juntas, né? Sobre isso. Falando sobre isso, me conta como é que foi essa descoberta e essa expectativa de vocês. Quando a gente virou aquela chave de alguma forma, né? Acho que aquilo já vinha amadurecendo dentro de nós há algum tempo, né? Eu e meu esposo, nós somos casados desde 2015. Mas aí, quando a gente realmente, né... quis, de fato, né? Acho que agora é a hora da gente aumentar a família, assim. A gente, de fato, quis isso, né? E foi mais intencional nesse sentido, né? Aí foram 8 meses de espera
até que a Liz viesse, né? E nesse período também, você sabe disso, né? Foram vários questionamentos, vários... né? Será Deus? Ansiedade, né? Ansiedade. A gente acha que vai decidir isso, chegou a hora e vai já naquele momento, exatamente, essa ilusão que a gente tem de que, de fato, a gente tem controle sobre alguma coisa, né? Ou sobre o que é melhor pra gente, ou sobre... E até me lembrei agora que nesse bilhete que eu encontrei da minha mãe, estava escrito que virá no tempo certo. Exatamente isso estava escrito, né? E aí foram 8 meses nesse processo, que você compartilhou com ela essa espera. Muito, muito, né? Às vezes eu vou reviver esses mensagens de WhatsApp, assim, de orações que ela fazia, de versículos, né, que a gente compartilhava. Não vai acontecer, né? Porque nem foi uma espera tão longa, eu sei, né, que não foi uma espera longa, mas você acha que vai acontecer da noite pro dia, Sim, né? Na primeira vez que você tá longa, tentando. Talvez não longa em comparação com outras, né? Mas a sua experiência, exato, né? Exatamente. Aí você começa, né, a criar diversos questionamentos na cabeça, né? De, será que é isso mesmo? Ai, não sei, agora eu não sei se eu me vejo como mãe, assim. Talvez não seja isso que Deus quer pra mim, sabe? E minha mãe foi muito importante nesse processo pra manter os meus olhos no lugar certo, sabe? Quando eu paro pra pensar naquele versículo, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será... eu interpreto hoje no sentido de eu preciso estar olhando para o lugar certo. Meus olhos precisam estar olhando para o lugar certo, né? E foi isso que minha mãe me ajudou muito nesse processo, sabe? Manter os meus olhos no lugar certo. Não, Deus tem um propósito e não é no seu tempo, não é da sua forma, mas vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, ou pode não acontecer também, mas manter os olhos fixos em Jesus mesmo, sabe? Então, eu acho que ela foi muito essencial para mim nesse sentido. Além dessa parceria como mãe, acho que uma parceira, assim, de fé mesmo, né, de Isa? Fé, de sempre te junto. impelindo a focar nisso, né? A exercitar essa fé. E eu acho que isso é um dos aspectos mais difíceis de viver sem ela, sabe? Falar de ter que buscar isso sozinha, sabe? Agora, no meu aniversário, que foi no mês passado, agora em dezembro, uma amiga me escreveu uma carta, né? E eu gravei de uma forma muito especial no meu coração, sabe? Porque ela escreveu assim, pra mim, que minha mãe era meu grande regador. Eu nunca tinha pensado, né? Ela fez essa analogia comigo como uma plantinha e como minha mãe como meu grande regador ali, que foi regando a minha fé, regando a minha essência, a minha identidade. E aí ela disse, quando esse regador, ele não esteve mais aqui, você foi obrigada a aprofundar suas raízes e buscar água em lugares mais profundos, né? E eu acho que foi uma analogia tão... que eu nunca tinha parado pra pensar, mas foi tão perfeita do que eu sinto, que eu vivo, sabe? É isso, eu precisei e preciso, né? Não é algo como se fosse algo resolvido, né? É diário, né? Realmente aprofundar minhas raízes e buscar água num lugar mais profundo. E eu sei que lugar é esse, né? É o Senhor, né? Sim. Uma vez a minha terapeuta me disse que ninguém pode ocupar esse espaço, né? Ninguém pode ocupar esse amor, esse olhar, né? De fato, essa água que te rega, que só pode vir de uma mãe, né? Mas o que Deus não pode fazer, o que ninguém pode fazer, Deus pode, né? Esse lugar o Senhor pode ocupar, né? Sim. E querendo ou não, essa amiga também pode ser um regador, né? Sim, com certeza. Porque foi. Que sensibilidade dela fazer isso e te trazer a essa reflexão, né? Muita, porque assim, eu fiquei realmente muito tocada, assim, foi muito profundo ler isso, porque eu nunca tinha conseguido olhar dessa maneira, sabe? Talvez exemplificar, né? Colocar de forma concreta isso, sabe? Realmente existia um regador, mas agora o papel ficou para as minhas raízes, sabe? Ela me regou até que essas raízes passassem a existir e agora eu preciso buscar essa água nesses lugares mais profundos, sabe? E qual foi o processo que a sua mãe passou, Isa? Porque nós estávamos conversando aqui antes de começar, né? E você comentou
que a sua mãe faleceu no mesmo mês que a Liz nasceu. Houve algum processo de adoecimento? Você já estava grávida? Como que foi isso? Porque a gente falou até agora dessa espera, né? Mas no meio dessa espera já aconteceu algo em relação à saúde dela? Como que foi essa cronologia? Sim, a gente viveu o início da minha gestação de forma muito especial, assim, né? Foi a primeira pessoa que eu contei. A gente idealiza muitas coisas, né? E quando o positivo veio, foi de uma forma despretensiosa, assim, sabe? Como eu ficava muito ansiosa e ver o negativo era algo que me machucava muito, eu falava, não vou fazer. Então, quando aconteceu o atraso, né? Eu falei, não, me dei um prazo mental, assim, muito à frente, né? Do que realmente eu fiz o teste. E aí tinha um teste na gaveta, assim, dos mais simples. E aí eu resolvi fazer, e aquilo eu idealizava, né? Que eu ia fazer uma surpresa pro meu esposo, que eu queria contar pessoalmente pra minha mãe, né? Pra minha família. Mas não foi nada disso que aconteceu, né? Eu resolvi fazer despretensiosamente o teste que eu tinha me prometido que não iria fazer, né? E quando eu vi que as 2 linhas apareceram, assim, foi foi uma mistura de surpresa, com susto, com muita coisa. Então, eu só gritei, assim, eu gritei meu esposo, e ele subiu correndo, assim, e aí foi o maior choro, e aí aquilo de, eu quero contar pessoalmente pra minha mãe, né, mas eram 400 quilômetros de distância, então não dava pra planejar, pra pensar, pra esperar, né, foi a primeira pessoa que eu liguei, assim, contei, eu lembro até hoje da reação dela no telefone, infelizmente eu não tenho gravado, né, mas ela chorou muito, assim, foi um momento de muita alegria nossa, compartilhada, assim, sabe? De muita gratidão a Deus, assim, juntas, né? E aí a gente viveu esse início de gestação de uma forma muito feliz, assim. Eu lembro até hoje, era uma quinta, eu contei, acho que no sábado minha mãe já estava aqui em Sorocaba, com presentes. Eu acho que é algo que eu carrego muito dela, quem conheceu a minha mãe sabe, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de presentear, muito de tornar momentos especiais, assim, sabe? E ela já veio com presentes, né? Muito, muito emocionada, assim, muito feliz. O primeiro ultrassom que a gente fez, a minha mãe estava junto, a primeira vez que a gente ouviu o coraçãozinho da Liz. Era muito recente ainda, mas eu sei que foi tudo provisão de Deus, né? De alguma forma. A gente conseguiu ouvir o coraçãozinho, mesmo muito recente. Então, ela participou de todo esse início da gestação, da descoberta de que era menina. Até algo para trazer um pouco, assim, que eu me lembro em relação a quem ela era, né? Que no nosso chá revelação, eu tinha uma ideia de que eu não ia fazer, assim, eu não queria, eu tinha muito aquela coisa da expectativa, eu não queria que as pessoas colocassem expectativas, assim, ou preferências, no sexo e tal. A família do meu esposo é uma família majoritariamente de homens, assim, eles são 3 irmãos, então a espera por uma menina já era algo latente, né? E eu tinha muito medo dessas expectativas, sabe? De sentir alguma decepção de alguma forma de alguém, sabe? E aí eu falava, não, eu não vou fazer. Mas aquilo foi mudando no meu coração ao longo do tempo. A minha cunhada, ela foi falando, não, vamos fazer. E ela fez, assim, de uma maneira muito especial. Ela organizou, minhas 2 cunhadas, foi, assim, incrível. E aí eu lembro muito que a minha mãe também achava que era menina. Mas essa questão da mãe, né? Todo mundo, eu lembro, as pessoas se separaram, assim, quem achava que era menina, de quem achava que era menino, né? E aí eu lembro que eu compartilhei com a minha mãe, eu não compartilhava, eu compartilhei isso com a minha mãe e com o meu esposo só, desse medo, né? Dessa angústia, da expectativa. E se for um menino, como que né? Eu não as quero pessoas vão isso. se alegrar, né? Exato, exatamente. E aí eu sabia que ela achava que era menina também. Mas aí eu lembro que na hora de pegar os crachazinhos e as coisas, assim, ela pegou do menino, sabe? Ela pegou do menino e foi pro espaço do menino. Não pra... Eu acho que você entende o que eu tô querendo dizer, sabe? É algo muito mais profundo, assim, tipo... Que só mãe tem essa... Exatamente, sabe? Esse cuidado, né? Exatamente. Eu vou apoiar a minha filha, sabe? Sim. Eu vou cercar esse lado, sabe? Eu tô aqui, né? Sim. Então foi... Como talvez ser menino fosse, assim, algo mais frágil, né? Exatamente. Caso esse fosse o resultado, você teria ali alguém que... Exato. Exatamente. Eu sei que foi exatamente isso. Uma validação, né? Um apoio. Exato. Eu sei que foi exatamente isso que ela
ela pensou, né, na hora de tomar essa atitude. E então foi muito especial esse momento da revelação, assim, e isso foi em outubro, né? A gente descobriu a gravidez em agosto, em outubro foi o chá revelação, e aí depois minha mãe ficou algum tempo aqui, e depois ela voltou, né, pra Tupã. E aí, em dezembro, como já era comum, eu faço aniversário dia 18, uma semana antes do Natal, eles vinham pra cá novamente. A gente passava o Natal aqui, todos juntos, junto com a família do meu esposo também. E aí, nessa vinda em dezembro, antes um pouco, minha mãe já tinha me relatado uma vez que tinha passado mal, tinha se sentido mal, tinha comido alguma coisa que ela achava que não tinha sido bacana, né? Mas até aí tudo bem, depois eu vou ao médico. E minha mãe era uma pessoa que sempre manteve os exames, assim, super em dia, super frequente, sempre se cuidou bastante, estava super engajada na academia, fazia hidroginástica, então ela estava vivendo uma fase muito gostosa em relação a isso. Quantos anos ela tinha? 59. Ela sempre quis perder peso, uma época conseguiu, então ela estava muito bem em relação a isso, né? E aí teve esse episódio e ela veio para Sorocaba para que a gente passasse o final do ano juntas. E nesse tempo a gente já foi percebendo que algumas coisas não estavam bacanas, sabe? Não estavam legais, assim. Às vezes a gente ia num restaurante, assim, eu tenho bastante essa lembrança, ia num restaurante por quilo, e aí ela pegava um prato de comida, mas ela não aguentava comer tudo, né? Então, não, já tô cheia, não tá legal. Então ela me relatava, às vezes, que não tava bacana, tinha essa sensação, né? De estufamento, de que não tava bem. E aí eu conversei bastante com ela em relação a isso, né? Mas em nenhum momento a gente achou que fosse acontecer o que aconteceu, né? E aí ela voltou para a cidade dela, né? Para Tupã. E aí ela falou, não, quando eu voltar, eu vou investigar, vou procurar, né? Vou procurar saber exatamente o que aconteceu. E aí foi isso, né? Ela procurou um gastro, o médico achou que pudesse ser uma diverticulite, alguma coisa assim, indicou alguns exames para ela. E quando ela fez uma tomografia, e na tomografia mostrava um tumor no estômago. E só que até a gente, de fato, saber que era aquilo, levou algum tempo, sabe? Foi um processo, assim, de ou não é, sabe? Teve esse processo, esse tempo. E nisso, eu pedi muito, assim, pra minha mãe, para que ela viesse pra cá, para que a gente pudesse procurar outros profissionais, para que a gente pudesse ter acesso a um outro tipo de tratamento, né? Investigar aquilo de uma forma melhor. E foi assim que a gente fez, né? No começo isso foi em janeiro, metade de janeiro, assim, comecinho de fevereiro, minha mãe estava aqui. Ela veio e ficou comigo até o último dia, assim, né? Tudo se desenrolou de uma forma muito rápida. Quando a gente, de fato, descobriu o que era, então ficou um período ainda em investigação, faz mais um exame, essa endoscopia não foi conclusiva, vamos fazer uma outra para saber e tal. A primeira biópsia dava que não era, então ficou aquela expectativa, né? E até que veio, de fato, o diagnóstico, né? Era um tumor já muito avançado. Foi difícil de descobrir o que era, mas já era muito avançado. Já tinha uma metástase. E, assim, foi muito rápido, Flá. Depois, assim, foi muito rápido. Foram dias, assim, muito difíceis, porque eu tava já no final da gestação, né? Quando a Liz nasceu em abril, então em fevereiro eu já tava me encaminhando ali pro final da gestação, então a gente, né, sonha com cuidado, sonha com essa questão da mãe da mãe, né? Tem todo esse... É algo muito poderoso, assim, muito especial e que você não consegue viver. Então, são muitas coisas misturadas, assim. É algo que você idealiza ser cuidada, mas eu tava ali numa outra posição. Eu tava cuidando da minha mãe. E que foi uma honra para mim. Agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio, mas é algo que é muito difícil. Por tudo que a gente idealiza também, por todo o cuidado que a gente espera. E eu sei que ela gostaria, era algo que causava sofrimento para ela também. Muitas vezes a gente conversava sobre isso, mas esse querer cuidar e não poder, né? De alguma forma. Mas... depois que a Liz nasceu, a minha mãe ainda... assim, a minha casa tem escadas, mas a minha mãe ainda subia e tal. Ela emagreceu bastante, mas ainda, né?
consegui ali tá ativa, mas depois que a Alice nasceu foi um processo muito rápido, assim, de piora, sabe? E aí o tratamento indicado para minha mãe era quimioterapia. A quimioterapia ia ser feita em São Paulo. E minha mãe faleceu no primeiro dia da quimio. Ela nem chegou a fazer. Eu enxergo isso como a mão de Deus, de alguma forma, sabe? Um livramento, de alguma forma, sabe? De todos os processos que viriam após isso. A gente sabe que é um tratamento muito difícil, muito complicado, né? Minha mãe já estava bastante debilitada. E era um tratamento que tinha que ser feito em São Paulo, então tinha esse deslocamento que era difícil, era complicado, né? E ela chegou para fazer. Era um momento de vulnerabilidade muito grande, né? Eu tava ali com uma bebezinha de 15 dias no colo, né? Então, e meu esposo que fazia levava ela ao médico quando eu não podia, quando eu não tava. Ele que fez esse papel, assim. Sou muito grata a ele imensamente, assim, por ter vivido de forma tão intensa comigo esse momento, né? Ele ia, às vezes, no médico e aí sempre questionavam ele se ele era o filho dela, né? Quando eu tava no trabalho ou alguma coisa assim, porque era um amor, foi um amor muito grande, assim, dela por ele e dele por ela, assim. Então, ele se envolveu, assim, totalmente. Aí eu me vi muito... Eu tinha muito medo, assim, de estar sozinha porque ele era meu ponto. Ele e a minha mãe sempre foram meu ponto ali de apoio, de segurança, né? E aí eu me via assim, meu Deus, ele vai levá-la e eu vou ficar aqui, né, com ali sozinha. E aí a gente... a minha cunhada e a mãe dela, assim, que é uma amiga muito grande da minha mãe também. E aí elas se propuseram a levá-la nesse dia, né? Levá-la nesse dia para que o Daniel pudesse ficar comigo e com a bebê, né? Então, foram elas que acompanharam, assim, a minha mãe nesse dia. E aí, elas chegaram para fazer o tratamento, né? Mas logo na entrada do hospital, minha mãe passou mal e ela teve uma parada cardíaca e nem chegou a fazer o tratamento, nem nada. Oi, Isa, como que foi essa descoberta em relação a como ela lidou com isso? O que ela falava para você? Como ela enxergou tudo isso? É muito, assim, é um aspecto muito importante de tudo que a gente viveu. Nunca houve uma revolta, nunca houve um questionamento, assim, houve um sofrimento muito grande por querer viver. Muitas vezes ela me falava assim, né, no final desse ano de 2024, ela iria fazer 60 anos, né, ela falava, eu quero fazer minha festa de 60 anos, eu quero cuidar da minha netinha. Ela perguntava várias vezes pro médico, no início houve uma possibilidade de ser feita uma cirurgia, então ela sempre questionava, quanto tempo eu vou demorar para me recuperar, porque eu quero cuidar da minha neta, eu quero viver isso. Então ela sempre falava nesse sentido, né? Algumas vezes, assim, como eu digo, nunca houve essa revolta, eu nunca vi minha mãe, assim, cair de alguma forma, assim, me mostrar que tava muito frágil, assim, em relação a isso, sabe? Pelo menos não pra mim. Mas eu lembro de algumas vezes ela deitar, assim, no meu colo, no sofá e dizer que tava com medo, sabe? Eu tô com medo. Mas não medo de morrer, medo de sofrer, né? De tudo que é muito desconhecido, né? É muito doloroso. Sim. E muito desconhecido. É um lugar, assim, muito carregado no sentido de muito incerto, assim, sabe? Então, acho que havia esse medo do desconhecido, sabe? Então, algumas vezes, o que ela verbalizava pra mim era, eu tô com medo. Daí, ela deitava no meu colo, a gente conversava ali. Então, tinha uma coisa que a gente fazia todas as noites, né? Ela dormia no quarto ao lado, então eu ia antes de ter a Liz. A gente sentava ali junto, vamos fazer nosso devocional. Aí a gente fazia o devocional, a gente passava esse tempo da noite ali conversando, eu fazia massagem no pé dela, a gente ficava ali conversando e depois dormia, assim, sabe? E você sentia algo, Isa, em relação a isso? De que esse momento poderia ser, assim, uma despedida, que você estava aproveitando ali a sua mãe? A gente nunca falou sobre isso, Flá. E era algo que eu acho que a gente não queria... conseguia colocar na mesa, assim, de alguma forma, sabe?
Só que ao mesmo tempo a gente via, né, as coisas acontecendo, né? E não era bom o prognóstico, né? Então, algumas vezes eu lembro de falar pro meu marido assim, eu tô vendo a minha mãe desaparecer na minha frente, sabe? E é muito difícil isso. É muito doloroso você enxergar aquela pessoa que sempre foi sua fortaleza, sempre foi tudo, e você enxergar de alguma forma aquela pessoa desaparecendo na sua frente, sabe? Era isso que eu sentia muitas vezes. Mas eu nunca falei pra ela nada, sabe? Sobre realmente a partida, e nem ela nunca tocou nesse assunto. Eu lembro que na noite anterior do tratamento, ela tava com bastante medo em relação ao processo, né, que se iniciaria. Ela falou algumas vezes, até o medo de ir para São Paulo, né, por ser uma cidade grande e tal. Mas aí na noite anterior ela conversou com o Daniel, agradeceu bastante, né, chamou ele de filho, agradeceu muito. A gente ficou ali conversando, mas nunca, assim, nessas palavras, ou numa coisa de despedida ou algo. Nunca teve uma palavra assim, se acontecer isso com a mãe, eu quero que você faça isso, eu quero que seja assim. Não, nunca. Isso nunca aconteceu. Eu lembro, assim, dela entrar no carro pra ir com a minha cunhada e ela falou, será que eu vou conseguir? Aí eu lembro de pegar na mão dela, nas duas mãos dela e falar, mãe, você vai conseguir. Você vai conseguir, eu te amo, você vai conseguir. E eu sei que ela conseguiu, né? Sim. De alguma forma, ela conseguiu, ela enfrentou isso Encarou, de uma forma né? muito, muito preciosa, assim. Muito, muito digna mesmo, sabe? Eu lembro que eu fui ministrar na igreja uma vez depois que tudo já tinha acontecido e eu lembro que eu falei uma frase que realmente ficou gravada no meu coração. A minha mãe teve essa doença, mas essa doença não teve a minha mãe, sabe? Eu não vi ela ser algo diferente do que ela tinha sido o resto da vida, do que ela tinha me ensinado por uma vida toda. Eu não vi ela ser diferente do que ela era, sabe? Realmente ela ficou doente, ela teve essa doença, mas essa doença não teve ela, sabe? Não mudou quem ela sempre foi, sabe? O jeito que ela via as coisas e a fé, né? E a confiança. E passar por isso, Isa, e o nascimento da Liz, como que foi a sua gestação nessa fase final? Houveram planos, né? Você curtiu de alguma forma? Como que foi esse pós? Eu lembro muito da minha oração nesse tempo, que era de como eu tinha essas idas, às vezes, a São Paulo. Até no dia que a Liz nasceu, no segundo dia, no dia 10, que eu estava na maternidade, o Daniel precisou levá-la, ela tinha mais uma consulta. Então, tinha muito essas idas e vindas. E eu lembro que eu comecei a orar muito para que o Senhor, ele permitisse que no momento que a Liz nascesse, tanto a Liz quanto tanto a minha mãe quanto o Daniel estivessem comigo, né? Estivessem ali junto comigo, porque eu precisava daquilo, né? E graças a Deus foi assim, né? Eu lembro que na noite minha bolsa estourou, aí eu fiquei naquela dúvida, será que eu fiz xixi? Será que a minha bolsa realmente estourou? E eu lembro que ela saiu do quarto, veio até o quarto, assim, não, vai pro hospital. Eu acho que foi xixi, mãe. Ela, não, vá sim. E a gente foi, realmente minha bolsa tinha rompido mesmo, mas não tinha rompido totalmente, né? E aí mas eu já fiquei ali em acompanhamento, né? A gente começou a indução do parto. No fim, o parto foi uma cesárea, mas a gente tentou ali bastante, né? Para que fosse o parto normal. Não foi a vontade de Deus, foi de outra forma, mas tão maravilhosa quanto, assim. Eu fui muito acolhida, foi muito especial, assim. Foi uma cesárea muito humana, assim, muito... Nossa, não tenho palavras, assim. Sou muito grata pela forma como aconteceu, né? Mas tinha essa insegurança, sabe? De pensar, a primeira pessoa que eu gostaria que visse a minha filha, depois o meu esposo, era minha mãe, né? Então, ela não pôde estar ali na maternidade. Eu levei a Alice para casa, né? Ela só conheceu quando a gente teve alta, né? Então, são várias expectativas, né? Que vão sendo quebradas, né? Nesse processo, né? Frustradas. Nesse processo da gestação, que você perguntou, como que foi esse final. Antes ainda da minha mãe piorar mais, ela ainda teve uma trombose nesse meio tempo. Então, ela ficou internada alguns dias.
Então, ficava ali visitar, não podia ficar com ela por conta da gravidez. Aí o Daniel, a minha sogra, se revezavam, ficavam com ela no hospital. E eu queria estar ali, mas ao mesmo tempo é aquilo... eu vi muito clara essa transformação, assim, pra mim, sabe, Flá? De uma filha se tornando mãe, assim, sabe? De ter que pensar, não... Eu quero cuidar da minha mãe, mas eu também preciso proteger a minha filha. Então, de ponderar isso, sabe? Muitas vezes as pessoas falavam, alguns colegas médicos falavam, não vai no hospital agora, tá tendo bastante, né? A disseminação de doenças tá bem alta nesse ambiente do hospital, não vai agora. Mas eu orava muito a Deus, porque eu queria estar ali, né? Então, foi essa coisa, sabe? De cuidar da minha filha, mas ao mesmo tempo cuidar da minha mãe, tá perto dela, sabe? Enfim, foi bem isso no final, assim, sabe? Então, esse finalzinho foi bem difícil, mais difícil de desfrutar, assim, de fato, sabe? E a gente fala aqui, o podcast, né, majoritariamente, a gente traz mulheres, né, que tenham, assim, alguma história em relação à maternidade. E a gente ouve tanta coisa sobre esse período do puerpério, os desafios, né, Isa? E isso foi uma coisa que me tocou muito da sua história, né, de compartilhar. Não sei como que acho que eu cheguei até o seu perfil por conta da minha cunhada e tal, de ter alguém próximo. Mas o que mais me fez ficar foi me sensibilizar com o momento, né? Quando a gente fala de perder uma mãe, né? A gente já sabe que isso é um processo difícil. E quando a gente fala de um puerpério, a gente também sabe que é um processo difícil. Para mim, era uma coisa assim inimaginável juntar esses dois momentos. Essas duas coisas. Como que foi esse pós? Quando ela partiu e você se viu... sem essa referência nesse momento tão delicado da Liz, novinha, e os desafios. Acho que foram dias e dias, mas foi um período bem difícil, assim. Eu até falo que, às vezes, eu busco imagens na minha memória desse início, desses primeiros dias dela ali, né... 15, 16 dias, que foi quando tudo aconteceu, e eu tenho a impressão de que são flashes que vêm na minha memória, sabe? Eu não sei, eu acho que de alguma forma meu cérebro tentou proteger isso de alguma forma, sabe? Então eu vejo que são flashes, assim, e tem dias... E eu lembro de dias muito difíceis, assim, também, né? De estar ali e de ter, de fato, aquela sensação de morte mesmo, sabe? De que eu não ia aguentar, de que meu corpo estava formigando, de que alguma coisa ia acontecer, essa sensação de perigo iminente, assim, sabe? De não conseguir, às vezes, tentar dormir, fechar os olhos e achar que alguma coisa ia acontecer, de não falar, não posso desligar, sabe? De ficar naquele modo... alerta de sobrevivência o tempo todo, assim. Eu lembro de um episódio muito específico que meus sogros estavam em casa também. E aí, eu comecei a me sentir muito mal, assim, muito ansiosa. Eu falava, não, eu preciso ir pro hospital, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu lembro de entrar no chuveiro e não tá acontecendo alguma coisa, de sentir as gotas de água caindo, assim, no meu corpo e de sentir dor, assim, sabe? Parecia que cada pedacinho do meu corpo, assim, doía, sabe? E falar, não, alguma coisa vai acontecer. E eu lembro de uma fala da minha sogra, acho que meu esposo tava com a Liz no colo, eu lembro de uma fala da minha sogra, assim, dá ela pra Isabela, dá ela pra ela. E eu lembro de pegá-la no colo, assim, e parece que voltar pra terra, assim, voltar pra realidade, assim, sabe? Não, eu tô bem, eu tô segura aqui, sabe? Com a minha filha, com a minha família, de alguma forma, sabe? Mas foi realmente um período muito difícil, assim, que eu olho, você comentou que acha inimaginável, e eu mesma olho, assim, e eu fico pensando... Realmente, eu não sei. Eu não sei como eu sobrevivi. Às vezes eu olho algumas fotos, assim, até a amamentação, eu tive dificuldade no início, sabe? Meu seio ficou muito machucado. Eu tive ajuda, né, de consultora de amamentação para conseguir ter esse encaixe, essa pega. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu realmente não sei como eu passei por isso, assim, sabe? E, na verdade, eu sei, né? É assim... Não tem outra explicação, sabe? Não tinha força, não tinha capacidade, eu não tinha condição nenhuma de passar por isso, assim, sabe? Não tem como
eu dizer que Deus me sustentou, que me carregou de alguma forma, porque eu não consigo enxergar uma outra forma de passar por isso, uma outra possibilidade. Mas foi muito difícil. E falando nele, como ficou a sua fé nesse momento, Isa? Porque eu acho que a sua mãe, né, é um ser que às vezes é difícil a gente alcançar o que ela conseguiu alcançar, né? De nível de fé, né? De questionamento, de segurança mesmo naquilo que ela depositava, né, no Senhor. E para você que recebeu, né, esses ensinamentos, como que foi colocá-los em prática de forma genuína ali na raiz da coisa, né? Porque quando a gente fala de exercitar a fé, né, a gente fala assim eu até falei isso em um dos episódios, de imaginar numa situação difícil, sim, num desafio, mas e nesse? Eu costumo dizer que é algo que está acontecendo, sabe, Flá? É um choque muito grande, como você falou. A gente imagina muitas coisas, a gente está há muitos anos caminhando com Deus, e a gente acha que, de alguma forma, a nossa fé talvez ela já tenha ali músculos o suficiente ali para aguentar. Já foi aprovada e comprovada, né? De alguma forma, mas a gente vê que não, assim, é algo que escancara muitas coisas, assim. São muitos sentimentos conflitantes, de injustiça, são muitas coisas que passam pela cabeça, né? De questionamentos, você vê ali sua mãe falando, o Senhor vai te trazer esse bebê no tempo certo, aí você olha para Deus e fala, era nesse tempo, Senhor, era nesse tempo? Será que era nesse tempo? E de alguma forma a nossa mente, ela vai nos levando a lugares de tipo, talvez eu tenha uma ideia melhor que a de Deus, sabe? Não é possível. Não é possível que isso está acontecendo da forma que está, né? Então, e aí eu, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada por ter esses tipos de questionamento, por ter esse, meu Deus, né? Chegar para Deus dessa forma. E aí são passos que eu tô aprendendo a dar, assim, no caminho, sabe? Entender que uma fé forte não é uma fé que nunca foi fraca, mas é uma fé que teve que ser fraca, teve que ser colocada em prática. Uma fé forte é uma fé que foi enfraquecida em algum momento para se tornar forte, sabe? Que esteve num lugar de vulnerabilidade, né? De sensibilidade, né? E talvez eu não tivesse esse pensamento antes, sabe? Então é algo que eu sei que o Senhor está me reconstruindo, sabe? Uhum. Por muitos dias, assim, por muito tempo nesse processo, faz quase 1 ano e 9 meses, né? Mas nesse tempo, eram 2 lugares que eu olhava. Para mim, não tinha como a bondade de Deus coabitar com um sofrimento tão grande. Então, parece que as 2 coisas ficavam se encarando, assim, na minha frente, e não conseguiam habitar juntas, né? E aí foi essa minha oração. Acho que essa foi sempre a minha oração mais repetitiva. Senhor, que não deixa eu me perder de ti. Não deixa que eu me perca de alguma forma de quem o Senhor é e de que sim, o Senhor é bom, apesar das coisas que sobrevieram sobre a minha vida, sabe? Apesar das coisas que estão me acontecendo, apesar de tudo que aconteceu com a minha mãe. Não deixa que eu perca de vista que o Senhor é bom, sabe? Então, é uma oração que eu repito até hoje e continuo repetindo, sabe? Para que o Senhor consiga trazer ao meu coração sempre, realmente, que isso se torne uma verdade para mim, sabe? De que Ele é bom, eu sei, mas eu quero viver. A gente sabe, a gente passa a vida... Né? Nós que crescemos como cristãs, a gente passa a vida ouvindo isso, né? Mas eu quero viver, eu quero de fato viver isso, sabe, Senhor? Eu quero viver isso na minha vida. E eu acho que essa é uma oração que eu continuo repetindo, Flá. Não é como se fosse algo que eu possa dizer assim, é uma questão resolvida pra mim. Sim. Mas é algo que eu sei que o Senhor tá dia a dia, sabe? Trabalhando no meu coração e me fazendo alguém mais crente, mas realmente disposta a enxergar a verdade, sabe? Eu acho que a nossa vida com Ele é sobre isso, estar constante, né? Eu acho que a vida com Deus não é esse lugar que parece que
que tem uma linha de chegada, né? Exato. Então vai ter um dia em que eu não vou mais precisar fazer esse tipo de oração. Vai ter um dia que eu não vou mais precisar revisitar esse lugar de filho onde eu preciso de ajuda, né? A vida com Deus é assim. Isso que você falou é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não para pensar. Na época em que a gente estava tentando engravidar, que a gente teve as 2 perdas, eu postava muito sobre a fé, né? Sobre a gente nutrir isso, sobre superar, né? Essas adversidades. E eu recebia muita mensagem de mulheres passando por algo semelhante ou até outras situações, dizendo assim, eu queria ter a sua fé, eu queria ter a sua força, nossa, como você é forte. E um dia eu lembro que eu fiz um post, que tá até hoje no feed lá do meu Instagram, falando que não é sobre mim isso. E que isso é uma coisa acessível a qualquer pessoa. Porque os dias em que eu conseguia nutrir isso, era porque eu passei uma madrugada inteira pedindo isso. Porque se for pelas nossas forças, pelas nossas possibilidades, então assim, você passar por esse processo não é sobre você passar por esse processo, é sobre ele estar com você, é sobre ele ser a força quando você não pode, né? Então, se alguém que esteja assistindo esse podcast tá se perguntando, eu queria também ter a força que a Isa tá tendo e passar por isso tá acessível, né, a todos nós. A gente pode pedir. E eu lembro que nesse post eu até escrevi aquele versículo que diz, peça e será dado. Bata e a porta será aberta, né? Então, eu preciso recorrer a Deus dizendo que eu não consigo. Eu não consigo. Mas pelas suas forças, pela sua ajuda, né? Eu posso. Então, me ajuda. Às vezes a gente não consegue nem orar. Exato. Eu não consigo orar, eu consigo só chorar. Senhor. Faça algo aqui, porque é difícil. Eu lembro que nesse processo eu vi uma ministração e ela dizia que ela passou um processo, ela relatava, a pregadora relatava um processo que passou com o filho, muito difícil também, de muitos problemas, e aí ela dizia um exercício que ela fazia fisicamente, assim, né, de quando ela tava, meu Deus, realmente eu não posso suportar, né, de fechar as 2 mãos, assim, com aquilo que tá te afligindo, com aquilo que parece tão grande, chegar diante de Deus, abrir as mãos e dizer, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condição de lidar com isso, eu não posso lidar com isso. E assim, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz esse movimento, essa oração, sabe? De estar ali amamentando a Liz, então amamentá-la à noite era sempre um momento de estar ali orando por ela, e ali no escuro, que no início do puerpério era algo muito assim, difícil, você tá ali naquela escuridão, ali, naquele silêncio. É assombroso, né? Às vezes eu relatava que parecia que as paredes, elas estavam se fechando, assim, ao meu redor, sabe? Mas isso foi se tornando um momento de comunhão ali, sabe? De estar ali com Deus, sozinha, com a Liz ali, e dizer, Senhor, eu não tenho condição de lidar com isso, eu não consigo, sabe? Entregar várias vezes, sabe? Várias vezes. E eu sei que o Senhor recebeu, sabe? E de alguma forma, assim, muito sobrenatural, de sentir paz em algum momento, sabe? De hoje, tem até uma frase que você me disse, eu não sei se você recorda disso, mas no Instagram, em algum momento dessa nossa interação, assim, bem próxima ao momento da partida da minha mãe, você me mandou uma mensagem e disse que o luto não era linear. E eu guardo isso no meu coração, assim, muito, sabe? E hoje eu consigo enxergar, assim, às vezes muitas vezes durante a caminhada eu parava e olhava pro meu esposo e falava, será que eu tô andando pra frente? Será que realmente eu tô andando pra frente? Porque quando a dor, ela vem, quando aquela onda de dor, ela te pega novamente desprevenida ali, você se questiona, será que eu tô andando pra frente, realmente, né? E aí de lembrar isso, né? O luto não é linear, né? Altos e baixos, mas o Senhor ali, sustentando e me levando, de alguma forma, sabe? Pra frente. Eu sei, hoje eu consigo enxergar, eu tô caminhando pra frente, sim, sabe? Tem uma menininha linda na minha casa, que tá crescendo, que tá se desenvolvendo, sorrindo, com saúde, bem, feliz, sabe? E eu sei que eu tô andando pra frente, sabe? Não pelas minhas forças, mas porque o Senhor tá me sustentando de alguma forma, porque, como você disse, é sobre Ele, né? Exato. É sobre o que Ele está fazendo, né? E quando eu paro pra
vem ainda os sentimentos, né? De, meu Deus, por que eu não gostaria que fosse assim? Eu gostaria que minha mãe tivesse aqui comigo, né? E parar pra pensar qual que é. Eu lembro que há pouco tempo eu fiz esse exercício de parar pra pensar qual que é o propósito, qual que é o sentido de estar aqui, né? Qual que é o sentido, o que Deus espera de nós, né? É engrandecer, glorificar o nome dele, desfrutar da presença dele pela eternidade. E aí eu lembro que eu parei, pensei e falei, não, isso aconteceu com a minha mãe. Então eu não... A doença vem, coisas aconteceram, coisas que são inerentes à realidade que a gente vive, a um mundo que tem pecado, que caiu, né? A um corpo que é vulnerável, que é suscetível, mas peraí, aí eu parei e pensei, qual que é o motivo, qual que é o propósito? É engrandecer a Deus e desfrutar da presença dele pela eternidade. Isso aconteceu. Então, outras coisas aconteceram no meio do caminho, mas isso aconteceu. Não é da forma que eu quero, não foi do jeito que eu esperei, que eu sonhei, mas o propósito, ele se cumpriu. Ele se cumpriu e continua se cumprindo, né? Às vezes, durante o luto, tem frases que nos machucam bastante, né? Ouvir, veja pelo lado bom, você tem que ser forte, vai passar. E esse veja pelo lado bom, eu acho que é algo que me pegava muito, sabe? Porque hoje eu consigo enxergar, não existe lado bom, Flá. Não existe lado bom de perder minha mãe, não existe lado bom de ter passado por tudo isso, não existe lado bom, mas algo que o Senhor me ensinou nesse tempo é que não é bom, mas é proveitoso. Ele tá fazendo algo. Sim. Não é em vão, sabe? Não é bom, não tem como usar essa palavra, não é gostoso, não é agradável de viver, mas é proveitoso. Então alguma coisa vai sair, sabe? Está saindo daí, sabe? Muito lindo isso que você falou, Isa. É difícil a gente ouvir essas frases mesmo, né? Porque é uma falta, né? É algo que foi tirado de alguma né? forma. E a gente precisa passar. E é bíblico isso é sofrimento, né? Se existisse lado bom nisso, a gente... então não tem sofrimento. Então, exatamente. Né? Eu vou viver só o lado bom. Exatamente. Né? Mas é isso. Deus, ele nos socorre, né? São nesses momentos que a gente consegue desfrutar tudo isso que a sua mãe semeou em você, sim, né? Pra sua fé. E a Alice tá aí pra você fazer isso na vida dela também, né? É o meu maior desejo, assim, você sabe? será o regador dela. Sim. Né? Às vezes eu não sei se era uma percepção que eu não tinha por ter minha mãe ao meu lado, das pessoas às vezes falar, isso que você faz é muito parecido com a sua mãe, até fisicamente, né? Sempre me falaram que eu era mais parecida com meu pai, né? E até às vezes alguma coisa, um trejeito, às vezes eu mesma, sabe? Uma coisa sai da minha boca e parece que é ela falando, sabe? Mas eu entendo que é sim. É ela falando através do que ela me deixou, né? Então, é muito especial pra mim hoje ouvir isso, sabe? Você tá fazendo uma coisa como sua mãe, sabe? E eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de consertar o que precisa ser consertado, mas de usar tudo que foi deixado, assim, pra mim, sabe? Assim, sem sombra de dúvida, falar, é meu maior desejo, assim, honrar a vida da minha mãe através da criação da minha filha, sabe? Muitas vezes aquela pessoa é tão grande pra você, como a minha mãe é pra mim, que no momento seguinte da partida, parece que eu queria, fazer um outdoor, assim, alguma coisa, sabe? Pra mostrar o quão minha mãe é incrível, o quão ela é grandiosa, assim, sabe? Mas aos poucos eu fui entendendo de que era ali no chão da minha casa, sabe? Que eu podia honrar ela, de que eu podia mostrar isso na criação da minha filha, sabe? Pra que a minha filha cresça e saiba da avó incrível que ela tem, que a gente vai encontrar um dia na eternidade, sabe? É muito doloroso. É muito doloroso. Os detalhes ainda são muito dolorosos e eu sei que vão ser sempre, assim, de uma vida que você não teve a oportunidade de viver, né? De algo que você idealizou e de coisas que estão acontecendo e você gostaria muito, com toda a minha alma, assim, que a minha mãe tivesse aqui pra viver junto comigo, sabe? São coisas que eu sei que não vão acontecer. Então a dor é muito grande, mas ao mesmo tempo existe um desejo muito grande também de honrar, sabe? De desfrutar a vida com a minha filha, sabe? Sim. Eu até fiz uma postagem há um tempo falando do luto, que é isso, sabe? São dois lados, às vezes, que parecem muito conflitantes, sabe? Porque
de alguma forma, parece que aquilo te acorda para uma urgência, assim, sabe? De viver, de desfrutar, de estar presente nos momentos, só que ao mesmo tempo também aquilo às vezes te puxa para baixo de uma forma muito agressiva, né? Então você se vê ali às vezes Querendo no chão só ficar mesmo. na caverna. Exatamente, só ficar na caverna. Então tem esses Sim. tem esses dois lados, né? Para Sim. mim, a melhor analogia do que eu vivo assim é tá sentadinha na beira da praia assim, olhando o mar, sabe? E às vezes parece que ele tá calminho, assim, que nada vai, você tá contemplando ali tranquila. E parece que de alguma forma nada vai te atingir, né? Você tá sossegada ali na beirada, mas de repente, quando você menos espera, vem uma onda muito forte e te traga pra dentro, sabe? Te joga nas pedras de alguma forma, assim, mas eu que literalmente sou uma pessoa que não sabe nadar, eu tenho, assim, acho que desfrutado desse cuidado de Deus e me fazendo aprender, sabe? Sim, a nadar e a voltar pra margem, assim, sabe? Essa analogia que você fez me lembrou de um devocional que eu fiz há muitos anos atrás. Não vou lembrar o que era, né? Sobre que passagem era, mas dizia assim: essa caverna que às vezes a gente está, ela é uma tumba ou ela é um útero? Nossa. Olha que, caramba, né? Um lugar escuro, inóspito, que né? nada vai acontecer. Que nada acontece. Mas existe essas duas perspectivas. Caramba. Ela é um lugar onde tudo morreu e tudo tá fadado a isso, né? Ou ela pode ser um lugar início, de gerar, né? um lugar de gerar, um lugar de semear, de crescer, de maturar. Nossa, com certeza eu vou levar isso para mim. Eu vou, assim, vou procurar certeza. esse devocional. Mas é sobre isso. E não significa que a gente precisa estar só em um ou outro sempre, né? Significa que na nossa jornada em que a gente tem fé e vida humana, terrena, a gente transita exatamente. horas pela tumba, horas pelo útero, né? Mas tendo essa perspectiva e essa consciência de que essa caverna tem essas duas possibilidades, a gente consegue, né? Nesse momento que a gente só enxerga essa possibilidade, não, mas tem outra. Eu acho que isso de pode... ter essa noção de que esses dois lugares existem já faz total a possibilidade, diferença. né? Porque daí a gente move e se movimenta para esse lugar, não. Se eu sei que existe, eu vou me movimentar para chegar lá. Para chegar, né? Horas vai ser mais difícil, horas um pouco mais fácil, e aí é nesse momento que a gente recorre à nossa fé, que a gente sabe que pode ter essa ajuda, né? Senhor, hoje eu não consigo caminhar sozinha pro lugar do útero, mas o Senhor me ajuda, né? Sim. Muito bom, Isa, conversar com você. Também amei. Conhecer um pouco mais. Só me superou as expectativas, porque eu já aprendi muito com você nas suas postagens sobre fé, sobre resiliência. Acredite, eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada com a sua história, com o seu exemplo, com a sua jornada. Continue compartilhando. Vou deixar as redes sociais da Isa também para vocês. Não sei se ela quer, se tem a Instagram aberto, se quer... É fechado hoje em dia, mas... Mas eu tenho... Quem quiser conversar comigo. Isso, eu tenho certeza que tudo isso tem um propósito, né? Que você pode edificar muitas pessoas com a sua história, viu? Obrigada mesmo por topar. Obrigada a vocês por acompanharem. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, esse episódio, para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau!